Olá, pessoal. Meu nome é Viviane Nunes. Eu sou aluna da Universidade de Lisboa, do mestrado em Biologia Evolutiva e do Desenvolvimento. Eu vou falar um pouco sobre o trabalho intitulado Primeira Descrição da Fêmea do Raro Vagalume Europeu, Phosphenopterus metzneri chaufus, com notas biológicas, de morfismo sexual e comparações morfológicas dentro do subtribo Fosfenina, Coleoptera lampiris. Esse trabalho foi desenvolvido em coautoria com Gonçalo Figueira, Felipe Lopes e Paula Souto. Então, antes de falar sobre o grupo focal desse estudo, eu gostaria de falar um pouco sobre quem são os vagalumes, que são besouros de corpo mole, com cerca de 2.200 espécies espalhadas pelo mundo todo, com exceção dos polos. As larvas são incrivelmente diversas em termos de morfologia, hábitat e ecologia. São sempre bioluminescentes, diferentemente dos adultos que podem ser diurnos ou noturnos. Quando são diurnos, não apresentam bioluminescência para comunicação sexual. São também importantes organismos modelo em estudos de biotecnologia, como, por exemplo, o mais novo estudo do professor Vadim Viviani, da UFSCar, em que eles conseguiram, através de engenharia genética, acoplar uma proteína, a enzima nos lampirídeos responsável por transduzir energia química em energia luminosa, que é a bioluminescência. Essa enzima é a luciferase. E através desse acoplamento dessa proteína à luciferase, eles conseguiram com que anticorpos de Covid-19 fossem reportados. Então, sendo assim um método passível futuro para a detecção de casos positivos de Covid. Uma outra curiosidade também sobre os vagalumes é o fato deles estarem sendo reportados em diversos artigos como sendo muito afetados pela poluição luminosa. O mais recente artigo de Vaz et al. 2021 tratou dessa espécie aqui ilustrada, que é a Midetes fastigiata, em que eles viram que essa espécie está sofrendo perda de habitat, inclusive em áreas de proteção ambiental, por causa da poluição luminosa. Algumas questões que emergem quando se estuda Lampyridae dizem respeito, sobretudo, à falta de informação sobre a biologia da espécie. Isso também tem muita relação com as descrições massivas, né, taxonômicas baseadas apenas em caracteres morfológicos do macho, deixando de lado informações sobre fêmeas e também sobre ecologia. Isso acaba cometendo diversas partes do estágio de vida da espécie. Nós temos pouquíssimas informações sobre ovos, sobre imaturos. A falta desses estudos, ela está presente em diversas partes do mundo, mas sobretudo na Europa, na África e na América do Sul. Nós temos aqui ao lado direito esse trabalho desenvolvido por Silveira et al. 2020, em que eles fizeram transectos ao longo de um gradiente latitudinal na Serra dos Órgãos e viram que é o maior hotspot de vagalumes do mundo. Aqui nós temos, por exemplo, a diversidade de uma única subfamília de vagalumes na Serra dos Órgãos e é realmente surpreendente. Então, essa falta de estudos e de informações sobre biologia, inclusive taxonômicas, elas acabam sendo um percalço para partes interessadas que queiram trabalhar numa abordagem mais ampla, ecológica ou evolutiva, ou até mesmo iniciativas de conservação. E uma outra informação importante é que o monofiletismo das subfamílias de Lampyridae nunca foi testado. Então, para além dessas questões taxonômicas, ecológicas, fenológicas, nós temos também questões evolutivas a serem respondidas e a serem desenvolvidas dentro do grupo. Nosso grupo focal, portanto, é a subtribo fosfenina, uma subtribo que está presente na Europa. Compreende 3 espécies em 2 gêneros, que é o Fosfenus, um gênero monotípico, e Phosphenopterus chaufus, que possui 2 espécies, Metzneri e Montandoni. Montandoni nunca foi encontrado desde sua descrição original. São todas espécies diurnas. Existem lacunas a serem preenchidas sobre ecologia, evolução e status taxonômico das espécies de Phosphenopterus, que a gente já vai ver mais à frente por quê. Todas elas apresentam um órgão luminoso no externo 8, que é um vestígio dos órgãos larvais, então eles não apresentam lanterna verdadeira. As espécies têm uma tendência à miniaturização, não só pelo tamanho muito pequeno dessas espécies, mas também pela ausência de certas venações nas asas e até veias vestigiais. As fêmeas dessas espécies nunca foram totalmente ilustradas, e uma peculiaridade dessa espécie é que eles se alimentam exclusivamente de minhoca, diferentemente de outros vagalumes que incluem outros invertebrados na sua alimentação, como, por exemplo, gastrópodes. Phosphenopterus metzneri, então, tem registros apenas para a Península Ibérica, ocorre em simpatia com Phosphenos hemípteros, frequentemente confundido com essa espécie por causa da semelhança morfológica externa. Os imaturos nunca foram totalmente descritos. Os adultos também nunca foram totalmente descritos, a fêmea, inclusive, é desconhecida, e é considerada uma espécie rara devido aos poucos registros na Europa.
Fosfenos hemípteros é único dentro de Lampyridae porque é a única espécie na família em que o macho possui a condição braquíptera. Em todas as outras espécies, o macho tem a asa totalmente formada. Ocorre amplamente distribuído na Europa, é a única espécie europeia que foi introduzida no novo continente. Ele está presente em alguns registros para o Canadá. É muito característico pelo seu tamanho, pelo formato, pelos padrões dorsais, sobretudo por causa do élitro encurtado e também a antena, que atinge até mais do que 50% do seu comprimento total. São diurnos, por isso não apresentam comunicação por flashes, nunca foram totalmente ilustrados no estágio adulto, né, os adultos, e usam feromônios para comunicação sexual. Portanto, o objetivo desse trabalho foi descrever a fêmea de Phosphenopterus metzneri, adicionar diversas informações sobre a sua biologia, atualizar sua distribuição, comparar os machos de ambos os gêneros das espécies que ainda são reportadas pela primeira vez, investigar o status taxonômico de Phosphenos hemipterus e Phosphenopterus metzneri, descrever o comportamento sexual de Phosphenopterus metzneri e comparar as espécies numa abordagem mais ampla que é a tribo Fotinini. Para isso, diversas amostragens foram feitas em Portugal, em Santarém. Os espécimes foram fotografados, embebidos em KOH 10% para digestão de músculo e depois foram dissecados. O comportamento sexual foi gravado ex situ usando uma câmera digital. Terminologia seguiu esse artigo. O mapa também foi feito usando o QGIS, com os pontos reportados para Phosphenopterus metzneri. E ilustrações foram feitas usando o Procreate. Então, nós temos aqui a ilustração da fêmea, descrição pela primeira vez da fêmea de Phosphenopterus metzneri, e nós temos aqui a redescrição de Phosphenos hemipterus e metzneri, Phosphenopterus metzneri. Nós conseguimos ver aqui que esses caracteres do abdômen de ambos os machos, eles são muito semelhantes, são iguais. O que muda na realidade são proporções em alguns deles. Por exemplo, aqui no externo 8, que nós temos essas margens bem diferentes entre eles. Também uma diferença sutil no pigídio, que é essa estrutura aqui na letra D, um pouco mais pontiaguda aqui posterolateralmente nessa em Phosphenopterus metzneri. Mas o ediago, que é o caráter mais marcante nas descrições de Lampyridae e um caráter taxonômico para a diferenciação das espécies, ele não muda, que é essa estrutura aqui ilustrada de HK. Ele é completamente igual nessas duas espécies. Então, aqui nós temos a distribuição atualizada de Phosphenopterus metzneri, com dados de literatura e campo. Aqui na estrela nós temos a localidade tipo, que é aqui em Portugal, em Porto Alegre. Aqui no quadrado é a nossa localidade nova, que ainda não era reportada. Aqui nós temos o único ponto em que ele foi reportado na Espanha, que é a Extremadura, quase Portugal, e aqui os Pirineus franceses. Então a gente consegue ver que existe uma lacuna, um déficit walassiano muito grande para essa espécie. A gente ainda não sabe a distribuição real dessa espécie. A gente ainda nem sabe se é mesmo uma espécie rara ou se é só uma falta de esforço amostral. O principal resultado é um novo registro para Phosphenopterus metzneri. Há pouca diferença, né, nenhuma diferença entre os machos dessas espécies. A fêmea de Phosphenopterus metzneri ela é bem maior do que o macho, então um dimorfismo sexual mais marcante. Foi a primeira descrição completa de ambas as espécies, dos adultos, e a nossa amostragem ao longo do ano para Phosphenopterus metzneri nos permitiu preencher diversas lacunas relativamente à sua biologia, o que nos rendeu registros do comportamento sexual dessa espécie pela primeira vez, dos seus ovos, do seu comportamento de glow, que é o comportamento aposemático da bioluminescência. Eles não usam para comunicação sexual, mas sim como um alerta aposemático para predação, para possíveis predadores. Foi a primeira ilustração da variação das asas de Phosphenos hemipterus que nós temos aqui à direita. Então, aqui nós temos essa escala 1 milímetro e nós vemos que esses espécimes têm o comprimento do élitro e, inclusive, a margem posterior do élitro bem diferente. Bom, isso nos fez pensar que Phosphenos hemipterus e Phosphenopterus metzneri, na realidade, podem se tratar da mesma espécie, exemplificando assim um caso putativo de polimorfismo de asa dentro de Lampyridae, devido a essa semelhança na terminal e na morfologia externa. E que morfos de Phosphenos hemipterus com asas longas talvez existam, devido a essa grande variação morfológica que essa espécie apresenta, e que se tratariam assim, talvez, do que nós hoje reconhecemos como Phosphenopterus metzneri. A história contrastante biogeográfica dessas espécies dentro de Fosfenina também nos chamou bastante atenção. Enquanto Phosphenos hemipterus é amplilocado, amplamente distribuído, presente em mais de 20 países na Europa, Phosphenopterus metzneri é muito restrito, considerado uma espécie rara.
Todas essas questões, não só taxonômicas, mas evolutivas desse grupo, só serão respondidas e adicionadas mais informações através de análises de DNA que são extremamente importantes para desmistificarem esse enigma dentro de fosfenina. Então, eu espero que vocês tenham gostado e agradeço imensamente à comissão pela organização desse evento e essa oportunidade. Muito obrigada.